Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Dalton, sou professor de História e hoje a nossa aula é sobre o Brasil pré-colonial de 1500 a 1530. Galera, o que acontece? A gente está falando de um período em que os portugueses chegam no Brasil, que é o período de 1500, e não existe um interesse tão forte assim na colonização e que esse interesse só vai começar a surgir a partir de 1530. Porém, a gente tem que ficar ligado numa coisa. O período pré-colonial, ou seja, o período anterior à colonização, ele é muito anterior a 1500. A gente teve uma aula, inclusive, eu vou deixar aqui nos cards para vocês, em que a gente falou um pouco da presença humana aqui na América, da organização das tribos indígenas, e falamos um pouco sobre esse momento. Então não achem que o período pré-colonial é só esse, em que os portugueses chegam no Brasil e aí começa a história. Não, anteriormente também já existia uma importância, uma presença humana aqui no território. Galera, e por que só a partir de 1530 que Portugal vai começar a ter um interesse na colonização do Brasil? A resposta é simples. Vasco da Gama chega nas Índias em 1498. Falamos disso na aula sobre grandes navegações, vou deixar o link aqui para vocês também. E quando ele chega nas Índias, eles conseguem estabelecer um comércio marítimo de especiarias. E isso é um ponto muito importante, porque as especiarias elas eram muito valorizadas na Europa, o preço delas era muito elevado, e esse período que vai mais ou menos de 1500 a 1530 é o período em que os portugueses conseguem ter lucros extraordinários com essas especiarias. Então o interesse dos portugueses no território brasileiro não vai ser tão grande. Eles vão acabar se voltando principalmente para a defesa do território e também para a exploração do pau-brasil, que a gente vai ver nessa aula. Em relação à defesa, a gente vai ter as famosas expedições guarda-costas. Essas expedições, como o próprio nome já está mostrando, servia para guardar a costa brasileira, guardar o litoral brasileiro de invasões, até porque os portugueses já estavam invadindo, de invasões de povos europeus estrangeiros. O que acontece, galera? Foi feito um acordo entre Portugal e Espanha, o famoso Tratado de Tordesilhas. Eu abordo mais sobre isso lá na aula de grandes navegações. Só que os outros países, França, Inglaterra, não aceitavam, a Holanda, não aceitavam esse acordo. Então várias tentativas de ocupação desse território acabaram sendo feitas por esses países e esse começo ele se deu na ideia de proteger, na ideia de evitar que esses países se instalassem no litoral brasileiro. Então essas expedições elas foram muito importantes para garantir a posse portuguesa e garantir o controle português aqui no litoral do Brasil. Porém, apesar da intenção inicial ser a de proteger o território brasileiro, ele também é considerado o período pré-colonial um período de exploração econômica. Quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram o famoso pau-brasil, uma árvore que poderia chegar a 15 metros de altura e que recebia esse nome pela cor da sua madeira, que era em cor de brasa. E essa cor e essa madeira, elas tanto serviam para produzir um tingimento para tecidos, o que era muito valorizado na Europa, e também para produzir móveis, que também era tão valorizado quanto. Os portugueses então logo perceberam que estabelecer um comércio dessa madeira poderia ser algo lucrativo nesse começo aqui de ocupação e reconhecimento do território. A coroa, galera, se precipitou e declarou o pau-brasil um estanco real. O que isso significa? Ele seria de exclusividade de exploração da coroa e aquele que ganhasse uma autorização para explorar essa árvore teria que pagar altos impostos para a coroa portuguesa. O primeiro a ganhar a autorização foi um cara chamado Fernando de Noronha. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Outra questão importante é a ideia de que o pau-brasil deu nome ao nosso país. Existem outras teorias que falam que esse nome pode ter vindo de uma tradição celta ou de uma questão ligada à tradição nórdica, enfim, tem várias teorias que envolvem esse nome, tá, galera? Uma das mais vinculadas e aceitas é a larga presença dessa árvore no litoral brasileiro. Tá, e aí, como é que foi a exploração então? Vamos lembrar que não tá vindo muita gente para cá nesse momento. As expedições são mais para reconhecimento, para entender o litoral.
E aqueles que ganham a autorização para explorar o pau-brasil, eles têm que se virar com a mão de obra. Como é que eles vão se virar com essa mão de obra? Através do famoso escambo. Pessoal, o escambo é bem importante a gente entender. Durante muito tempo, se estabeleceu a seguinte ideia do escambo. Os indígenas, né, os povos do litoral, trabalhavam em troca, né, da exploração da madeira e levar essa madeira para as embarcações, para as caravelas. Eles recebiam machado, espelho, tecido, enfim. E aí, durante muito tempo, a historiografia oficial, ela falava o seguinte: os indígenas se deram muito mal, porque em troca de quinquilharias, de objetos que não tinham valor, eles davam lá o pau-brasil, que era extremamente valorizado. Tomem cuidado com essa ideia. Tomem cuidado porque atualmente, numa visão um pouco mais recente em relação a esses acontecimentos, a gente costuma estabelecer que a ideia de valor de um produto ou não depende da cultura, depende da empregabilidade ou da produção que aquilo tem. Então, por exemplo, machado, até mesmo espelho, que muita gente, né, usava de maneira pejorativa, que eles ganhavam, era sim algo valorizado para esses povos que não tinham contato ainda com esses objetos. Em detrimento do pau-brasil, que eles viam, né, todos os dias ali, eram milhares de árvores que existiam no litoral brasileiro. Outra coisa importante é que esses objetos, de fato, eles muitas vezes ajudavam, né, na lógica ali da organização do trabalho desses povos. Então, o machado, por exemplo, facilitava muito a obtenção de lenha, né, enfim. Então, era algo que para eles era realmente importante. E outro ponto que a gente tem que destacar é que o escambo ele não foi algo exclusivo que se deu entre as tribos indígenas e os portugueses. Ele já ocorria entre tribos antes mesmo da chegada dos portugueses. Então já fazia parte da questão cultural ali de várias tribos pertencentes ao território brasileiro. E para finalizar, outro ponto que é muito importante, galera, é pensar que essa exploração do pau-brasil, ela deu início de algo que infelizmente não acabou mais, que é o desmatamento do território. Principalmente no litoral, a gente vai ter um desmatamento muito forte. E hoje, muita gente que deve estar assistindo essa aula, que deve estar pensando sobre o pau-brasil, é difícil tu ver uma árvore de pau-brasil. O pau-brasil hoje ele é extremamente protegido, né? Ele é uma árvore que quase chegou à extinção e que hoje é um símbolo nacional e que é protegido, só que é muito difícil tu encontrar, pelo menos na região onde eu moro. Eu já vi pau-brasil, mas eles foram plantados, são cercados ali de cuidados para que essa árvore ainda continue existindo e que a gente consiga ver um exemplar de pau-brasil. Então, só para vocês verem a quantidade de madeira que foi explorada e levada para a Europa. E só para a gente finalizar, essa exploração do pau-brasil ela não fica limitada ao período pré-colonial. Ela é o principal elemento, né, de extração ali econômica, porém durante todo o período colonial continuam ocorrendo essas extrações e a madeira continua sendo valorizada. Então é algo que vai continuar, não é 30 anos que isso vai acontecer, isso vai continuar aí por mais de 300 anos essa exploração desenfreada dessa árvore. Galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Antes de vocês passarem para o próximo vídeo, pessoal, 3 coisinhas. Se você gostou da aula, curta esse vídeo, comenta, deixa um comentário aqui, isso é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. E se não é inscrito, inscreva-se no canal. Toda semana tem vídeo novo, tem aula nova, então você vai poder acompanhar tudo que está sendo lançado aqui. Outra coisa, me siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Lá eu posto várias coisas sobre o canal e a gente pode ter um contato maior, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu, galera!